Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar de um tema extremamente relevante, o tema do reconhecimento facial, o tema de uso de inteligência artificial para fazer vigilância massiva. Nós vamos tratar do tema da cobertura das cidades por câmeras de vigilância. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a coordenadora do movimento Tire Meu Rosto da Sua Mira, que é a O'Hara Moreira. Obrigado aqui, O'Hara, por você estar aqui. A O'Hara é advogada, educadora popular, pesquisadora, e ela coordena esse movimento que tem uma inspiração muito grande para os direitos digitais terem validade nos territórios, né? Porque não se trata só de lutar por privacidade dentro da rede, é necessário lutar, quer dizer, para aquilo que é fundamental para a segurança das pessoas. E aí eu vou começar direto aqui, O'Hara. Obrigado novamente pela sua presença. E a minha questão é, por que vocês montaram um movimento contra o reconhecimento facial? Segundo, por que o reconhecimento facial é tão perigoso para você? Diga aí para a gente. Bom, primeiro trazer um pouco da história da campanha. Em 2022, a Coalizão Direitos na Rede, que reúne organizações da sociedade civil e trabalha em prol dos direitos digitais, trouxe uma questão de posicionamento político público para ser deliberado no coletivo. Se a respeito das tecnologias de reconhecimento facial, eles seriam a favor do banimento ou uma moratória, enquanto os sistemas não são seguros o suficiente para serem aplicados, a gente espera essa segurança ser desenvolvida e então, né, esses sistemas estariam aptos para trabalhar na coletividade, né? E aí isso no mundo inteiro. Isso aconteceu também no momento em que a gente tem pesquisas e notícias que apontam como que essas tecnologias estavam sendo utilizadas para perseguir minorias, né, para perseguir opositores políticos, e também dos efeitos que isso causa antes mesmo até de uma manifestação pública de desacordo a qualquer questão que seja posta na coletividade. Então você imagina estar numa manifestação de professores, por exemplo, né, e ter ali o teu rosto exposto, e aí não é só o rosto em si, é todo um conjunto de dados que vem atrelado também, né, a sua biometria facial, como aonde você esteve, qual é o seu nome, qual é a sua profissão, né, que hoje a gente tem uma hiperexposição, uma assimetria informacional muito grande entre o agente público e o privado também, né, considerando que mesmo os espaços privados, eles têm esses sistemas e podem compartilhar informações também com os agentes públicos. Então a gente tem, nesse momento lá em 2022, esse posicionamento sendo formado dentro da Coalizão de Direitos na Rede, e se entende que mais do que um posicionamento aqui no Brasil, dado o nosso histórico também, né, de encarceramento em massa, de como os dispositivos de segurança pública são utilizados para perseguir, né, as minorias aqui no nosso país, de que seria necessário promover uma atividade que fosse para além de uma nota de posicionamento, e por isso que se decidiu criar a campanha. Entendendo também que cada organização que estava ali tem uma expertise diferente na atuação da defesa de direitos coletivos, né? Então a gente já tinha organização que estava produzindo dados sobre a falta de transparência, por exemplo, no uso desse sistema, ou como que esses sistemas estavam sendo utilizados para desvio de recurso, né? Ou enquanto cidades, né, que a gente tem um número muito pequeno de população e várias outras necessidades que precisam ser atendidas, como saneamento, educação e saúde, se estavam investindo grandes somas de dinheiro público para monitorar a população. E aí, que tipo de capacidade de expressão que a gente vai ter se você sabe que você está sendo vigiado, mas não sabe exatamente para quê, nem como, nem por quê, mas sabe que você vai virar um alvo? E então foram esses riscos que motivaram, né, a criação da campanha aqui no Brasil. Outros movimentos existem no mundo, né, existem campanhas na América Latina, né, como por exemplo no México e na Argentina, existem campanhas também na Europa, e a reflexão de que a utilização desses sistemas por si só, né, já representam um risco à violação dos nossos direitos.
Então, Agora, a gente decidiu criar a campanha por causa disso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava vendo que a Anistia Internacional, uma organização muito séria, muito respeitada, ela lançou uma campanha já há algum tempo que é Ban the Scan, ou banimento do escaneamento facial. E navegando pelo site da Anistia Internacional, eu encontrei dados sobre a cidade de Nova York, né, que tem 25.500 câmeras espalhadas. E eles foram atrás da onde se concentram as câmeras, né? E quanto mais você vai no Bronx, no Brooklyn, no Queens, e bairros onde a maioria dos moradores são de não brancos, o que acontece é que você vê um crescimento das câmeras. Parece que as câmeras estão lá para monitorar o padrão de uso do território que as pessoas têm, né? E isso gera casos absurdos, né? Que os dados são que a população negra é a que é completamente alvo, não só da Câmara, mas depois o alvo da polícia, uma polícia que vai ser mais truculenta e tal. Eu queria que você relacionasse o que você... no Brasil, vocês conseguiram ver claramente essa relação entre... a relação que existe, né, na periferia entre jovens negros sendo mortos, mas essa relação com o reconhecimento facial. Como é que é? Seria interessante, para trazer reflexões sobre esse assunto, falar um pouco sobre teoria crítica da raça. A gente já tem estudos que observam o uso de tecnologias digitais, mas não só, né? A transformação do cientificismo, vamos dizer assim, e da burocracia estatal para você manter o controle sobre determinados grupos, né? Então, você pode pensar numa correlação possível sobre a aplicação dessas câmeras estarem nessas regiões periféricas ou regiões onde, né, vivem essas pessoas. E aqui no Brasil, a gente ainda não necessariamente tem um estudo sobre localização exata das câmeras. O que a gente tem hoje, o maior banco de dados, né, que está mais atualizado e mais avançado nesse sentido, é produzido pelo Panóptico, que é uma organização que também acompanha a campanha. E a gente sabe quais são os estados e os municípios que fazem uso disso. Mas também por falta de transparência, porque quando esses dados são requisitados, né, aonde que essas câmeras estão instaladas e quantas prisões são feitas, quais são os falsos positivos, né, esses outros detalhes, que não são nada detalhes, a gente não consegue acesso a essas informações. Então a gente talvez ainda não tenha nesse nível de profundidade, mas a gente tem o comparativo da cidade de São Paulo, por exemplo. Em São Paulo são 22 mil novas câmeras que foram adquiridas no Smart Sampa, fora os sistemas, né, que já foram incorporados, que já existiam na cidade. Você tem um monitoramento, né, principalmente do transporte público, das grandes áreas de circulação, e a gente tem, né, devido à nossa forma de organização dentro da campanha, de uma aproximação do território, de uma escuta também de ativistas que vêm de outros campos que não só do direito digital, do quanto as câmeras são utilizadas, por exemplo, na região da Cracolândia. E como que esses dados, inclusive, estão sendo utilizados para a prisão dessas pessoas que estão numa situação de abuso de drogas, mas que não necessariamente estão cometendo crimes, né? E como que isso as leva, inclusive, para serem reencarceradas, algumas cumprindo medidas alternativas, enfim, com problemas com o sistema de justiça, acabam sendo, mais uma vez, alvo, né, desse grande sistema que busca, na verdade, controlar uma população que ela é indesejável para determinados usos da cidade. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente também tem informação sobre ter reconhecimento facial no percurso do ônibus do 474. A linha 474 ela vai unir a favela do Jacaré, né, às praias na Zona Sul. Então, você tem diretamente essa possibilidade de correlação por um histórico muito antigo, né? A racialização dos corpos, a produção de diferença, ela faz com que determinadas pessoas na sociedade se sintam mais seguras em detrimento de outras, né? Ou que a gente tenha, a partir, inclusive, do reconhecimento facial, a definição de um inimigo.
Porque se eu tenho um inimigo em comum, ou se eu tenho aquele que é perigoso, as outras pessoas que não se enquadram, né, nesse aspecto de racializado, elas potencialmente vão se sentir melhor. Quando, na verdade, a gente sabe que todo mundo está em risco. A questão toda é que quando a gente tem um grupo organizado, um grupo que acaba desenvolvendo suas práticas de autonomia dentro do território, isso coloca em risco o domínio do grupo que está no poder vigente. E aí eu entendo, principalmente, que você monitorar os hábitos de uma população tem relação direta com a necessidade de controle e com o receio que se tem das suas práticas abusivas, das suas práticas violentas contra esse grupo, para produzir algum tipo de organização, né, que coloque em xeque esse tipo de posicionamento, né, de desigualdade, de produção de racialidade. Então, para nós, assim, é quase como 1 mais 1 é 2. Mudou o sistema, pode ser que daqui para frente não se chame nem de reconhecimento facial mais, se tem um outro nome, mas com a mesma função que historicamente sempre teve. Sim. E é interessante que você está falando, porque eu tenho uma dúvida, né? Eu vejo que algumas cidades da Grande São Paulo têm a muralha digital, que são câmaras ali nas fronteiras da cidade, dentro da cidade, e todo o objetivo é dizer que aquilo altera a criminalidade, reduzindo a criminalidade. Eu, particularmente, não vi nenhum dado sobre isso. Eu não vi. Eu queria saber se vocês têm esses dados, porque as cidades com as câmaras, elas podem dar essa sensação inicial de segurança, sem dúvida. Eu concordo que dá, né? Mas todos nós sabemos, bom, todos não, mas quem estuda o crime, a sociologia, a antropologia, né, os criminalistas que são sérios, eles sabem que o criminoso ele não faz o crime porque falta câmaras. Ele faz por uma série de outros motivos, inclusive sociais, econômicos, e vários outros, não vamos simplificar. Mas não é a falta ou a presença da câmara que vai alterar demasiadamente. Pode alterar no primeiro momento e esse crime vai mudar o jeito dele se realizar. Então, na minha impressão, é que se eu olhar os dados de Santo André, com esse gasto descomunal de muralhas digitais, ou esse gasto desse prefeito de São Paulo, que é um cara extremamente... resolveu aderir ao reacionarismo, né? Em vez de resolver o problema, ele fala para a galera, né? Então, a Câmara, para mim, é um espetáculo, na verdade. Eu não acho que reduz a criminalidade. Vocês têm dados sobre isso? Infelizmente, não. Justamente porque quando você está fazendo um trabalho sério, você tem que demonstrar qual é a sua metodologia de comparação, né? Então, você tem que ter uma correlação direta para essa relação de diminuir crimes. Quais crimes que são potencialmente diminuídos com as câmeras? Acho que isso é importante que seja demonstrado, porque a câmera de vigilância ela vai conseguir capturar determinadas dinâmicas, mas outras não. Lavagem de dinheiro, por exemplo. É possível utilizar reconhecimento facial para poder coibir a lavagem de dinheiro? Ou quais crimes que são interessantes, né, em relação a isso? De repente pode ter alguma forma de utilização que eu não sei. Mas também, a partir do momento que não existe transparência no uso na aplicação desses sistemas, fica difícil de fazer controle social, né, da tecnologia, no final das contas. O que a gente tem é alguns dados, né, principalmente do Panóptico, que realmente é uma organização que tem se dedicado a isso. Acho que é um rio de olhos seletivos, que tenta fazer uma correlação mais aproximada disso. Como cada cidade pode ter o seu próprio sistema, aí a gente pensa a quantidade de cidades que a gente tem no Brasil, então fazer um estudo sério sobre isso seria bastante complicado. Mas aí a gente vai ter, e eu sei que não é o assunto de hoje, uma outra discussão que atravessou o assunto do reconhecimento facial, que são as câmeras corporais, que é o que se busca controlar ou inibir ou induzir a partir do uso da câmera
né? E quais são os métodos de verificação disso? E aí o Ministério da Justiça produziu um estudo sobre as câmeras corporais, com diversas abordagens distintas de teste, mostrando que, de fato, quando tem a presença da câmera corporal no uniforme do policial, você tem uma redução da letalidade. Então, o que estava se buscando ali verificar era a redução da letalidade. Em relação aos crimes que o reconhecimento facial pode estar prevenindo, ou de alguma forma influenciando, a gente pode ter uma dimensão da dinâmica da cidade, né? Então, o furto vai deixar de acontecer, o roubo vai deixar de acontecer, o sequestro, o assalto, e como você trouxe, talvez a gente tenha uma nova dinâmica. E o que a gente já observou, na verdade, é que aumenta um outro tipo de criminalidade. Porque a gente tem o crime organizado com acesso a esses sistemas também. Então, em São Paulo, tem, né, a notícia de que grupos do crime organizado, que são bem consolidados, utilizam essas informações para sequestro, por exemplo. Você consegue monitorar não só a face das pessoas, mas também, por exemplo, a placa do carro e uma série de outro conjunto de movimentos que fica também viabilizado pela presença do uso das câmeras. Então, eu acho que vale a pena a reflexão de um estudo muito sério do que a gente acaba potencializando em relação àquilo que a gente gostaria de coibir, porque é dinheiro público. Aliás, O'Hara, você, com essa sua... É impressionante essa sua última relação, né? Que as pessoas só pensam que pode reduzir o crime, mas na verdade ela pode potencializar outros, né? Isso é muito importante a gente ficar ligado, porque isso não é assim, como que eu digo? Não é, muitas vezes, constatável, não é visível de primeira, né? Mas olha, uma coisa que quando você estava falando me chamou a atenção é que para reduzir custos nos condomínios em São Paulo, mas isso deve estar sendo feito no Brasil inteiro, mas eu falo de São Paulo que eu percebo isso. Eles estão substituindo trabalhadores dos prédios, né, de vigias, de atendentes, para sistemas de câmeras e sempre com reconhecimento facial, né? E aí a minha pergunta é, aonde estão indo esses dados sensíveis? Empresas privadas estão guardando isso, mas estão guardando ou estão vendendo? Será que a gente tem alguma fiscalização sobre isso? A NPD, me parece que a Agência Nacional de Proteção de Dados não tem estrutura para avaliar isso, mas era preciso avaliar. Porque eu já vi que o que está acontecendo é que o crime, daqui a pouco, organizado, já está pegando dados de biometria para abrir conta nesses bancos, nessas fintechs, e dá prejuízo para os cidadãos. Então, por quê? Porque é o que você falou, não tem só esse discurso da segurança, né? A biometria nos dá segurança. Não, a biometria é uma senha que não muda, né? Eu posso pegar, porque ela vai ser digitalizada, ela vai virar um número. Ele vai virar um número, 010101, vai ter um hash, tudo bem, você pode até protegê-la com criptografia, mas não impede que eu pegue essa biometria que eu detectei aqui e coloque em outro lugar onde a pessoa nunca esteve. Então, existem 1000 coisas que a gente precisa esclarecer a população, precisa esclarecer o Poder Judiciário, né? E vocês estão em contatos com o Ministério Público e o Poder Judiciário? Vocês já conseguiram fazer exposições para mostrar os riscos que tem esse tipo de tecnologia? Bom, a gente teve um trabalho muito intenso entre 2022 e o começo de 2024 com ações de conscientização e de incidência popular a respeito do assunto, né? Campanhas, a gente chegou a judicializar a questão do Smart Sampa, né? Porque foi assim que foi lançado o edital, né? Estava ali que o sistema deveria ser capaz de identificar as pessoas por cor, né? Por elementos raciais e também vinculados à vadiagem, né? Vários termos racistas bem problemáticos, e a gente acabou fazendo uma incidência jurídica nesse assunto. Mas nesse segundo momento da campanha, em que a gente tem um desafio que é do tamanho do Brasil, né, considerando todos os lugares em que isso pode ser utilizado, e que a gente já também fez um trabalho interessante, importante,
já legado, inclusive, da campanha Sem Câmera na Minha Cara, dentro da incidência no sistema legislativo, e agora a gente tem pensado formas de trabalhar com o sistema de justiça, não só com o Ministério Público, mas também com o CNJ, que é responsável, né, por fazer a fiscalização das políticas do sistema de justiça. Como você trouxe, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela tem um desafio muito grande em relação à capacidade, orçamento, pessoal, mas tem feito um trabalho muito importante com os recursos que estão disponíveis, né, sobre proteção de dados e segurança, né? E aí a gente vai ter uma questão que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela previu que as questões de segurança pública devessem ser infrarregulamentadas num outro diploma próprio para. Mas também estabeleceu condições de tratamento de dados mesmo nesse sentido. Então, ali que tem de cumprir as finalidades que já estão previstas em lei e também o dever de comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados numa série de situações em que existe essa confusão, entre aspas, entre o público e o privado em questões de segurança pública. A Data Privacy Brasil publicou no ano passado, no final do ano passado, um estudo sobre câmeras corporais em que a primeira parte do estudo, principalmente as questões que a gente traz sobre o referencial teórico que a gente está trabalhando e sobre a aplicabilidade de proteção de dados, vai ele explicar quais são as condições que precisam haver essa comunicação à NPD. E aí, sobre esse assunto, né, de segurança pública e proteção de dados, ela fez um trabalho também muito importante na fiscalização dos estádios, né, das arenas esportivas, que também utilizam sistemas de reconhecimento facial. Então, no exemplo que você trouxe, né, dos condomínios, das portarias, ali não tem uma atividade necessariamente de segurança pública, tem de promoção da segurança daquele espaço. Então, se aplicam as disposições de proteção de dados. Então, o relatório de impacto, que é o documento em que vai listar quais são os benefícios e quais são os riscos dessa tecnologia, e quais são as ações que vão ser utilizadas para mitigar esses riscos, para diminuir ou para fazer a gestão desses riscos caso eles venham a acontecer, precisa ser feita pelos controladores de dados, né? É uma responsabilidade que tem que ser cumprida. Em relação à segurança pública, nos estádios de futebol, como eu estava dizendo, a NPD identificou 23 clubes que utilizam a biometria, né? Inclusive coletando dados de crianças e de adolescentes, que você trouxe a questão, né, da característica da biometria ser algo que te vincula, ser algo muito único. Mas existem também situações em que o seu rosto vai mudar, seja porque o tempo vai passar, por exemplo, né? Ou você pode transicionar também de gênero. Existem uma série de outras situações em que isso também pode provocar um falso positivo. Enfim, esses são os riscos que, por exemplo, deveriam estar sendo mapeados por esse relatório de impacto e pensando como que ser mitigado. Ohara, explica para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, o que é falso positivo e falso negativo. Massa. Como eu sou advogada, eu vou ter minhas limitações de advogada para explicar as coisas. Então, quem estiver ouvindo a gente, for de tech, pode compartilhar aí também da experiência. Mas quando a gente diz falso positivo, não é necessariamente que a pessoa ela foi identificada de maneira equivocada e aí não houve identificação. Pelo contrário. Quando a gente fala em falso positivo, uma pessoa foi identificada de uma forma equivocada. Então, foi atribuída a ela uma identidade que não é dela. E isso pode acontecer por uma série de questões, até por homônimos, né? Pelo nome da pessoa, porque aí a gente não está tratando só da biometria. A biometria em si, ela é um dado isolado, mas quando ela está vinculada a outras informações, ela, né, vai produzir ali um conjunto de resultados. Então, hoje a gente não tem dados dos falsos positivos no Brasil, mas a gente sabe que acontece muito. Em abril do ano passado, um torcedor, né, que estava assistindo um jogo de futebol lá em Sergipe, ele foi reconhecido como uma pessoa que estava sendo procurada pela polícia. Ele teve uma condução coercitiva, né, que é quando a polícia aborda a pessoa e a leva, utilizando restrições, enfim. E ali ele foi exposto em todo o estádio, né, para todo mundo ali, foi conduzido, e quando foi se checar, foi verificar a identidade mesmo dele, ele não era a pessoa que estava sendo procurada. Em abril desse ano aconteceu de novo, só que no Ceará,
com outro torcedor, o Daniel. E aí a gente sabe que isso vai acontecer e tem acontecido muitas vezes, mais vezes do que inclusive o poder público admite ou transmite, né? Tem a transparência dos dados em relação a isso. E que com a Lei Geral do Esporte, né, como eu estava trazendo a questão do trabalho que a NPD está fazendo em relação à segurança pública e arenas esportivas, que ela identificou, né, que 23 clubes, inclusive muitos deles estão no Brasileirão, então movimentam uma série de torcedores, né, com frequência indo aos estádios para se divertir, né? E aí, em contrapartida, tem essa vigilância massiva, que agora é obrigatória pela Lei Geral do Esporte. Até junho, as arenas com capacidade para mais de 20 mil pessoas têm que ter os sistemas de reconhecimento facial estabelecidos, mas não tem o relatório de impacto produzido. Não tem os cuidados mínimos necessários com esses dados. Muitas vezes coletam dados de criança e adolescente que vão passar por essa transição. Então, a gente estava falando sobre o falso positivo, né? Você está ali assistindo o jogo do seu time, e olha que eu definitivamente não faço questão de torcer. Eu sou Flamengo porque meu filho pediu. Mas aí você é conduzido coercitivamente na frente de toda a torcida, né? E aí você tem uma outra exposição, outros problemas que são decorrentes disso, para chegar lá e verificarem que não é a sua identidade, que você não era a pessoa que estava sendo procurada pelo sistema. Então isso a gente chama de falso positivo. E no falso negativo você tá ali tentando ser identificado e não consegue. Então, isso pode acontecer muitas vezes, a gente também tem relato, né, sobre o aplicativo de banco, que é isso, de um lado, não vai funcionar muito bem, né, principalmente para algumas etnias, para alguns marcadores, né, sociais de diferença, mas quando é para fraude, a gente tem uma vulnerabilidade sistêmica. Então, eu acho que nesse momento a gente está vivendo, em relação às tecnologias digitais como um todo, um desafio de participação social, porque até então a gente exprime através do nosso voto ideologias que a gente tem sobre como o mundo deveria ser e deveria funcionar. Só que o grau de complexidade que as tecnologias vão imprimir nisso vão exigir um trabalho regulatório muito mais minucioso. Que é, beleza, agora eu tenho então a aplicação de segurança pública. Quais são os cuidados que eu tenho que ter com isso? Quem vai fiscalizar? Né? Se der errado, a quem eu vou recorrer? Quais são as alternativas que eu tenho a esse sistema? Se eu não quiser reconhecimento facial, tem alguma outra alternativa? Porque muitas vezes também a gente está sendo colocado, empurrado goela abaixo, na academia, na farmácia, no prédio. Né? Antes do reconhecimento facial, não tinha segurança nos espaços públicos, de nenhuma forma? Né? Melhorou mesmo, não melhorou? E aí a gente precisa que esse debate ele seja um debate coletivo, dentro de várias outras agendas que a gente já tem tanta urgência, né? A gente está ali competindo por muita coisa. Claro. Agora, por exemplo, eu como um cara mais velho, um cara branco, no Brasil, quero dizer, né? Porque na Europa eu posso não necessariamente ser considerado um branco. Aí o que acontece? Eu aqui no Sumaré, se der um falso positivo, eu vou ser tratado, né? Vai chegar aqueles 4, 5 carros da polícia batendo porta, fazendo aquela algazarra, vão me levar. Eu vou falar que eu não sou quem eles estão procurando, mas eles não vão provavelmente me agredir, eles não vão vir chegando atirando. Não é verdade que vai acontecer isso no Capão Redondo, em São Miguel Paulista, na Capela do Socorro, no Jardim Ângela. Então, a população precisa estar ligada nesse assunto, porque a vítima pode ser as pessoas estigmatizadas, como você disse no começo desse nosso episódio, as minorias, né, os jovens, os negros, as trans, os trans, enfim, nós estamos... em geral, chamando tudo isso de pessoas estigmatizadas, marginalizadas, e também as chamadas classes perigosas, né? Sim. Que é um histórico isso, né? Então, eu acho extremamente fundamental que as pessoas tenham noção que a biometria é um negócio extremamente complexo e de risco, né? O banimento seria efetivamente, melhoraria a democracia, melhoraria a sociedade, não pioraria. Mas cidades como São Francisco proibiram, né? Tá proibido o uso pelo Estado de biometria por agentes policiais e tal, exatamente por esses motivos. Você acha, minha última questão aqui, Ohara, para você acha, e a campanha por acaso discutiu,
que a gente consegue aprovar leis em estados, em municípios, banindo a biometria naquela região, ou isso é competência exclusiva da União? Como é que existe uma estratégia em relação a isso? Queria te ouvir. Uma pergunta de milhões, hein? Vambora. No plano de advocacy da campanha, a gente trabalhou para identificar quais são as ações diretas que poderiam, de fato, promover o banimento do reconhecimento facial. Uma delas você trouxe são as questões legislativas. Só que a gente vai ter uma dificuldade, porque dentro da Constituição Federal, traz que legislar em matéria de segurança pública é competência da União. Entretanto, a gente tem que o controle das polícias é uma questão do Estado, né, dos estados brasileiros, né, que estão vinculados ali à figura do governador e tudo mais. Mas dentro dos municípios também, a gente vai ter, por exemplo, as guardas municipais, que até então são forças civis, né, não são forças militares, mas que também têm ganhado, né, um contorno de militarização de polícia muito preocupante, muito difícil, que também podem fazer uso dessas tecnologias. Então, nas questões legislativas, a gente tem um desafio que é do tamanho de todos os municípios, de todos os estados e propriamente, né, do Brasil, né, enquanto República Federativa. Quando a gente faz um plano de advocacy, a gente também tem que identificar quais são os desafios que a gente vai enfrentar em relação às medidas que a gente está propondo. Considerando também que a gente faz a contagem de bancada, né, a orientação dos partidos, a gente também tem todo esse trabalho, né, de acompanhamento da agenda legislativa. Hoje, para a gente não tem nenhum PL, porque houve um esforço, inclusive, de distribuição massiva dos PLs, né, pelo banimento, pela campanha Sem Câmera na Minha Cara, mas muitos deles não avançaram. Né? Eu não tenho notícia hoje de algum que tenha sido bem sucedido. Porque aí você também tem todo o trâmite legislativo, né, que tem que ser cumprido, né, passa pelas comissões e tudo mais. E essa é uma agenda, a agenda de segurança pública, ela é uma agenda do espetáculo, né? E aí a gente tem hoje a política sendo extremamente capturada pelo fundamentalismo, né, pela militarização. Então, dentro da esfera legislativa, naquilo que a gente avalia como possibilidade de ganho, as nossas chances são baixas, porque pensando em todos esses desafios, a gente teria que ter uma força-tarefa do tamanho à altura. E também recursos para isso, porque você percebe que é um trabalho extremamente técnico, que exige um conhecimento de manejo da institucionalidade da burocracia muito específico, né? E a gente teria que ser capaz disso. Na outra ponta, seria judicializar essa questão, como você trouxe, né? A participação do Ministério Público, da gente ter ali também, eventualmente, o Conselho Nacional de Justiça sendo envolvido nesses assuntos. Que é onde a gente começa, né, nesse segundo momento da campanha, pensando que o nosso desafio ele é longo. Então, se a gente teria... O que a gente precisa para ter capacidade de enfrentar esse assunto, né, na esfera do sistema de justiça, considerando que as tecnologias elas produzem diferença, então elas violam preceitos fundamentais como da não discriminação, por exemplo, isso é um deles, né? Então a gente teria condições hoje de judicializar esse caso, né, a nível federal, dentro do nosso STF. A gente ainda não sabe, porque por mais que a gente tenha o direito como essa ferramenta para ser manejada, existem diferentes interpretações, inclusive dos princípios. Né, e como cada ministro ali dentro da corte pode se manifestar a respeito desse assunto e, por final, as camadas de interesses que estão representadas dentro, né, desse assunto, porque é isso, tem gente para comprar, tem gente para vender, tem gente para defender, gente que se sente segura. É um espaço que alguém vai querer, né, mexer no vespeiro, vamos dizer assim. Então, a gente entendeu também, como você trouxe, quem está em risco, né, todo o histórico dessa tecnologia. Lutar pelo banimento do reconhecimento facial é lutar por uma sociedade mais democrática, mais igualitária, mas é também lutar por liberdade, né? É também povoar o imaginário das pessoas com um outro modelo, uma outra forma de existência entre nós, de pacto social. Eu acho que a tecnologia digital ela tem trazido muito isso para a gente, nas questões de algoritmo, nas questões de inteligência artificial e de todos os desdobramentos, talvez o nosso pacto social ele precise ser refeito dentro daquilo que a gente tem enfrentado de desafio, de coletividade, de acesso a recursos.
né? De quem come e quem não come, né? A gente vai dar água para um grande sistema de processamento de dados ou a gente vai dar água para quem tem sede, né? Quais são as nossas prioridades comuns? Então, isso também é uma coisa que, ao mesmo tempo, traz o desafio para a gente na campanha, mas também traz uma lucidez de como nós estamos acompanhados e como nós compomos um movimento muito maior, que é um movimento por liberdade, que é um movimento pelo bem viver, que é um movimento que visa trazer para a sociedade um novo imaginário e perspectiva e a criatividade de reinventar, porque a necessidade de segurança para o ser humano ela é real. A gente precisa se sentir seguro. Só que se sentir seguro, se sentir validado, se sentir seguro vai muito além de alguém poder roubar ou não seu celular. Essa é uma centelha disso, mas também é importante. Então, espaços como esse aqui de conversa, de diálogo, né, a gente conseguir fazer com que a mensagem chegue para mais pessoas, para nós também é cumprir estar um pouquinho mais perto da nossa meta. A gente ainda não chegou, mas ainda estamos aqui. Possivelmente estaremos aqui por bastante tempo. Vamos ter que ficar aqui muito tempo. E que seja bem muito acompanhado, legal. né, Sérgio? Que é isso. Aí. Se você ficar aí longe, o ideal é que esteja bem acompanhado. Muito bem, pô. Obrigado aí, O'Hara, por esses esclarecimentos, por essa clareza na exposição desse complexo tema. E eu chamo todas as pessoas a se preocuparem com isso, observarem seus condomínios, os exageros que estão tendo, né? Virem essa ideia de vigilância massiva, onde ela pode nos levar, e acompanhar o movimento Tire seu rosto no meu rosto da sua mira, né? Eu acho que meu rosto não em todas as redes, que aí fica mais fácil. Meu rosto não, e aí a gente chega lá. Exatamente, vamos acompanhar isso, tem o site, tem no Instagram, tem o movimento tá aí bombando e a gente conta com a adesão de todas e todos que estão nos ouvindo. É isso aí, pessoal, esse foi mais um Tecnopolítica e aquela coisa, ajude a divulgar esse episódio, vá lá, dê um like, dependendo de onde você está ouvindo, distribua, avise os seus amigos, amigas, enfim, vamos para frente, porque esse tema é muito importante e fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye, bye. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.